Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo que eu vos trago. Hoje eu trago-vos um Napoleon em formato de coração com a letra N e tal como já foi feito na aula anterior, que foi um coração com a letra M, vamos também começar fazendo um cordão e trabalhando o coração para cima. E depois, voltando a ligar a linha aqui, vamos fazer o coração para baixo. Apesar de eu estar a usar esta linha e agulha que eu vou dar na lista de materiais, vocês podem fazer este trabalho com a linha e agulha que vocês quiserem. Vai variar o tamanho do coração no trabalho final. E este trabalho podem usá-lo para fazer fraldas do bebê, para decorar o enxoval do bebê, para oferecerem num quadro, para decorarem almofadas. Portanto, é um Napoleon que tem muita versatilidade de utilização. E sendo assim, eu espero que gostem da minha aula. Peço que subscrevam o meu canal, que deixem os comentários e ainda que visitem a minha página do Facebook. Desejo assim uma boa aula a todos. Para o nosso trabalho, vamos precisar de uma linha que eu vou usar a Babiuta DMC número 20, que é para trabalhar com uma agulha 1. Para mim que tenho o ponto um bocadinho solto, vocês podem usar a agulha 1,25 se quiserem. E vamos usar também uma tesoura. Vocês podem estar a usar qualquer linha que vocês quiserem, desde que seja da grossura ideal para a agulha 1. Vamos iniciar a aula fazendo um cordão com 106 correntes. 106 correntes. Depois de ter as 106 correntes, vamos fazer mais 3 que vão corresponder a um ponto alto. E vamos fazer um segundo ponto alto na quinta corrente. E na próxima corrente fazemos mais um ponto alto. E na próxima fazemos outro ponto alto. Agora daqui vamos fazer 2 correntes. E fazemos um ponto alto saltando 2 correntes em baixo e na terceira inserimos a agulha para fazer o ponto alto. E vamos fazer isto mais 5 vezes. 2 correntes, saltamos 2 correntes da corrente da carreira de base e fazemos o ponto alto. Novamente. Vamos ficando com estes quadradinhos abertos. Um, 2, na terceira. E vamos ter que ficar com 6 quadradinhos abertos. Temos 5, vamos fazer mais uma vez. 2 correntes, saltamos 2 na base e na terceira fazemos um ponto alto. Agora temos que fazer mais 3 pontos altos. Na próxima corrente, depois na próxima e depois na próxima. Agora vamos voltar a fazer 3 quadradinhos abertos da mesma forma que fizemos aqui atrás, com 2 correntes, saltando 2 na base e na terceira fazemos o ponto alto.
isto que estamos a fazer aqui é o que vamos fazer em todo o trabalho. Estes quadradinhos abertos, eu vou-lhes chamar de casas abertas. E estes quadradinhos que ficam fechados, em que no meio de dois pontos altos ficam dois pontos altos, são as casinhas abertas, as casinhas fechadas. E desta forma temos sempre dois pontos de intervalo entre cada ponto alto, que vai definir as casas. Nas casas abertas temos sempre duas correntes de separação, tanto em baixo como em cima. Nas casas fechadas temos sempre dois pontos de separação. Dois pontos altos ficam sempre no meio. Ok? Neste momento do trabalho, eu pretendo fazer 3 casas fechadas. E o truque é contar sempre de 3 em 3. Já temos o primeiro ponto alto, que vai ser comum à casa que temos anterior e à casa seguinte que vamos fazer. Portanto, não vamos contar com ele. Vamos fazer 3 pontos altos neste momento. 1, 2, 3. E temos uma casa fechada. Contamos mais 3 para fazermos a segunda casa fechada. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos e temos duas casas fechadas. Precisamos de mais uma. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Neste momento temos 3 casas fechadas. Entre este ponto alto e este ponto alto temos 2 pontos altos no meio. E entre este ponto alto, que é comum a esta casa, e este ponto alto, também temos 2 pontos altos no meio. E assim, no próximo, 2 pontos altos. E para fazermos as casas abertas, também temos que contar de 3 em 3. Mas para as casas abertas, contamos com uma corrente, 2 correntes e o ponto alto, que é o terceiro ponto. 1, 2, 3. Ok? É como se tivéssemos 2 pontos invisíveis aqui no meio. 2 correntes, saltando 2 na base, na terceira fazemos o ponto alto. E mais uma vez. 1, 2, 3. E temos 3 casinhas abertas. Agora pretendemos 4 casas fechadas e vamos contar de 3 em 3 sempre. Casas fechadas é com pontos altos. 1, 2, 3, uma casa fechada. 1, 2, 3 são 2 casas fechadas. 1, 2, 3 são 3 casas fechadas e mais uma casa fechada. 1, 2, 3. E vamos continuar agora. Fazemos 6 casas abertas.
sempre da mesma forma como eu já ensinei anteriormente. Temos 5, falta mais uma. Agora fazemos uma casa fechada. E vamos fazer mais 6 casas abertas. Terminei de fazer as últimas 6 casas abertas e vamos terminar esta volta fazendo uma casa fechada. Neste napron, as voltas começam sempre com um ponto, com uma casa fechada e terminam sempre com uma casa fechada. Sempre, em todas as voltas, o início e o fim é uma casa fechada. Vamos então virar o trabalho. Vamos subir com 3 correntes e vamos fazer a casa fechada. Agora já vai ficar mais fácil de trabalhar porque já não estamos a trabalhar em cima do cordão. E agora nesta volta vamos fazer 5 casas abertas. E quando se trata de casas abertas em cima de casas abertas, já sabemos que é sempre em cima dos pontos altos. Sempre 2 correntes e o ponto alto é sempre em cima do ponto alto. Temos 4. Fazemos mais uma. E agora, para fazer a casa fechada em cima de uma casa aberta, é só inserir a agulha no espaço e tecer os pontos altos. 2 pontos altos no espaço e o último ponto alto é sempre em cima do ponto alto. Agora vamos fazer 8 casas abertas. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, para fazer a casa aberta em cima das casas fechadas, saltamos 2 pontos altos da carreira anterior e no terceiro fazemos o ponto alto. Agora vamos fazer 3 casas fechadas. Fazemos então pontos altos em cima de pontos altos. 3 pontos altos sem contar com o primeiro. Temos uma casa fechada. Mais 3 pontos altos. Temos 2 casas fechadas e os últimos 3 também são uma casa fechada. E agora vamos voltar a ter 3 casas abertas, tal como já temos na volta anterior.
E também, tal como já temos na volta anterior, 3 casas fechadas, vamos fazer 3 casas fechadas. E neste caso será exatamente um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. E agora fazemos 4 casas abertas. Fazemos uma fechada. E as restantes fazemos casas abertas até à última, em que será uma casa fechada, em cima da casa fechada que já temos. E terminando esta volta, vamos virar o trabalho, subir com 3 correntes, que correspondem a um ponto alto, e fazemos um ponto alto para cada ponto alto. Fazemos agora então 2 casas abertas. E agora vamos intercalar uma fechada, uma aberta e uma fechada. E agora fazemos abertas até chegarmos aqui a estas que estão fechadas. Ou seja, temos que fazer 5 casas abertas até chegarmos aqui. Depois de fazermos as 5 casas abertas, vamos fazer aqui pontos altos. Em cima de pontos altos, ainda vamos acrescentar mais uma casa fechada à frente. Portanto, aqui será tudo em pontos altos e mais 3 ficarão aqui, fazendo uma casa fechada. 2 aqui no espaço e outro em cima do ponto alto. Depois de ter estes conjuntos de pontos altos feitos, fazemos 2 casas abertas e vamos fazer casas fechadas, tal e qual como já temos na volta anterior. Portanto, fazemos apenas um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. E terminando de fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base, fazemos agora 2 casas abertas. Duas. Vamos fazer 4 fechadas. Agora fica mais fácil de contar porque temos casas abertas na volta anterior. Duas. Três. E 4. Agora vamos fazer 3 casas abertas. Fazemos mais uma fechada. E até ao final desta volta temos que fazer casas abertas, portanto 4
Porque a última tem que ser uma casa fechada. Vamos então, depois de terminar esta volta, viramos o trabalho e, como sempre, subimos com 3 correntes e fazemos um ponto alto para cada ponto alto. E agora que já conseguimos contar com facilidade, vamos fazer 2 casas abertas, uma fechada e 4 abertas. E temos 2 abertas, uma fechada, 4 abertas. Agora vamos fazer casas fechadas. Em relação à volta anterior, vamos começar já a seguir, portanto, antes. Vamos fazer todos estes pontos altos com pontos altos, fazendo casas fechadas, e ainda vamos acrescentar aqui também será uma casa fechada. Portanto, temos que fazer pontos altos desde aqui até aqui. E daqui agora temos que fazer uma casa aberta. E vamos fazer os pontos altos tal como já temos na volta anterior. Fazemos, portanto, um ponto alto em cima de cada ponto alto. E agora vamos fazer uma casa aberta. E a próxima casa que vamos fazer já é fechada. E mantemos casas fechadas por aqui tudo, até chegarmos ao fim. Portanto, vamos fazer pontos altos desde já agora a seguir, até ao último ponto alto que temos deste conjunto da volta anterior. Depois de fazermos as casas fechadas, vamos fazer agora 5 casas abertas. Eu já tenho 2, 3, 4, 5 e fazemos uma casa fechada em cima desta primeira que já temos da volta anterior e as restantes fazemos casas abertas até chegarmos à última. A última, como sempre, é uma casa fechada. E vamos virar o trabalho. Subimos com 3 correntes. E fazemos um ponto alto para cada ponto alto. E fazemos a primeira casa fechada. Agora temos que fazer 3 casas abertas. Vamos fazer uma fechada e uma aberta. E agora vamos fazer 2 fechadas e 3 abertas.
agora chegamos ao conjunto de casas fechadas, em que vamos fazer tal e qual temos na volta anterior. Fazemos ponto alto em cima de ponto alto, aqui mantemos uma casa aberta e aqui mantemos ponto alto em cima de ponto alto, fazendo as 3 casas fechadas, mantemos também esta casa aberta e continuamos aqui fazendo casas fechadas, tal como temos na volta anterior, e acrescentamos ainda mais uma no fim. Portanto, vamos fazer igual ao que temos na volta anterior até chegarmos aqui ao último conjunto de pontos altos seguidos e ainda fazemos esta aberta, fazemos em fechada. E eu vou voltar aqui para dar continuidade ao trabalho. Dando continuidade ao nosso trabalho, assim é como tem que ficar nesta volta. Chegando aqui ao fim, onde acrescentei mais uma casa fechada, vamos fazer 2 casas abertas. E agora fazemos intercalado uma fechada, uma aberta, uma fechada e uma aberta, e a última, como sempre, fechada. Depois disto, viramos o trabalho e fazemos a primeira casa fechada subindo com 3 correntes e fazendo um ponto alto para cada ponto alto. E fazemos agora 2 casas abertas. Fazemos uma fechada. E mais 3 casas abertas. E agora fazemos 4 casas fechadas em cima destas que já temos da volta anterior. Ou seja, além deste ponto alto que já temos feito, temos que fazer mais 12 pontos altos. Depois dos 12 pontos altos, além do primeiro, temos as 4 casas fechadas, fazemos uma aberta, 1, 2, 3, e fazemos mais 2 fechadas, que vai coincidir com o fim das casas fechadas da volta anterior. Portanto, mais 6 pontos altos. Fazemos uma casa aberta. Agora vamos fazer pontos altos em cima destes que já temos da volta anterior, em cima desta casa aberta, e continuamos a fazer pontos altos em cima do ponto alto até chegarmos ao último. Depois de fazermos este grande conjunto de pontos altos de casas fechadas, vamos fazer 2 abertas. Fazemos 2 fechadas. Mais 2 abertas. E uma fechada que coincide com a que temos da volta anterior. E agora fazemos as 3 abertas que faltam até ao fim e a fechada para terminar esta volta. E agora viramos o trabalho e vamos começar uma nova volta com uma casa fechada.
Fazemos duas abertas. Uma fechada. E agora fazemos 6 casas abertas. Uma, duas, três, quatro, 5, 6. E agora vamos fazer aqui uma casa fechada para começar. E em relação à volta anterior, vamos manter aqui tudo em casas fechadas, ponto alto em cima de ponto alto, até chegarmos aqui a esta casa aberta. Começando já aqui, fazemos pontos altos até aqui. Depois de fazermos o conjunto de pontos altos, fazemos agora 4 casas abertas. E agora mantemos os pontos altos em cima de pontos altos que temos em relação à volta anterior. Ou seja, são 4 casas fechadas. E estamos quase a terminar esta volta. Vamos fazer 4 casas abertas. Fazemos uma fechada, uma aberta e terminamos com uma fechada. Vamos ir ao trabalho e iniciar a nova volta com uma casa fechada. Fazemos uma casa aberta, uma fechada, e vamos fazer duas abertas, uma fechada e uma aberta. E agora, em relação à volta anterior, mantemos estas casas sempre fechadas, com pontos altos em cima de pontos altos, e mantemos estas 4 abertas. Vamos agora fazer 5 casas fechadas. Ou seja, depois, sem contar com este ponto alto que já temos, temos que fazer 15 pontos altos. Depois de fazermos então os 15 pontos altos sem contar com o primeiro, que correspondem às 5 casas fechadas, fazemos então uma aberta e vamos fazer casas fechadas em cima dos pontos altos que já temos da volta anterior, fazendo sempre um ponto alto para cada ponto alto. Fazemos todos estes pontos altos aqui. E depois de termos então os pontos altos feitos, vamos fazer 5 casas abertas. Uma, duas, três,
4, 5 e fazemos agora até ao fim, sempre intercalado, uma fechada, uma aberta, uma fechada, uma aberta e terminamos com uma fechada. Depois de ter terminado a volta anterior, viramos o trabalho e eu já fiz a primeira casa fechada. Agora temos que fazer 2 casas abertas. Fazemos apenas uma fechada. Agora vamos manter casas abertas até chegarmos ao início do conjunto de pontos altos. São 6 casas abertas. E chegando agora aqui, vamos manter tal e qual temos na volta anterior, com casas fechadas, casa aberta e casas fechadas. Ok? Chegando aqui, fazemos nesta volta apenas 3 casas abertas. Menos uma que na volta anterior e eu volto para dar continuidade ao trabalho. Depois de terminar as 3 casas abertas, vamos começar a fazer casas fechadas, fazendo pontos altos já aqui nesta casa aberta da volta anterior e terminamos exatamente onde terminamos as casas fechadas da volta anterior. Portanto, temos que fazer pontos altos até aqui. Depois de fazermos este conjunto de pontos altos, vamos fazer 4 casas abertas. Fazemos uma fechada, uma aberta e uma fechada para terminar. Agora vamos virar ao trabalho e vamos fazer a primeira casa fechada. E agora vamos fazer 2 casas abertas e uma fechada. Uma fechada. E fazemos agora 3 casas abertas. Agora vamos dar início a um grande conjunto de casas fechadas. Iremos fazer casas fechadas aqui neste conjunto de pontos altos que já temos da volta anterior. Nestas 3 casas abertas da volta anterior também será casas fechadas. E continuamos aqui e vamos fazer até estes últimos 3 pontos altos da volta anterior, que não os vamos fazer fechados, mas já será uma casa aberta.
Portanto, temos que fazer pontos altos desde aqui até aqui. Lembrando que estes 3 pontos altos não são para fazer casa fechada, não é para fazer pontos altos. Terminando de fazer os pontos altos, tal como eu disse, deixamos estes últimos 3 da volta anterior sem fazer, vamos fazer uma casa aberta. E agora vamos continuar a fazer pontos altos, já nesta casa aberta da volta anterior. Ok? E continuamos fazendo os pontos altos em cima do ponto alto. E aqui vamos acrescentar mais 2 casas fechadas. Em cima destas 2 casas abertas da volta anterior, temos que fazer pontos altos. E eu volto aqui para dar continuidade ao trabalho. Daqui temos que fazer agora 2 casas abertas, 2 fechadas e 3 abertas. Duas abertas. Temos 2 fechadas e fazemos agora as 3 abertas, terminando com uma fechada. Chegando agora aqui a esta parte, vamos virar ao trabalho e vamos caminhar até ao primeiro ponto alto, fazendo pontos de liga em cima de todos os pontos altos que aqui temos. Fazemos 1, 2, 3, 4. E subimos então com 3 correntes, fazemos 2 pontos altos no espaço e um ponto alto em cima do ponto alto. E mantemos sempre o início e o fim com uma casa fechada. Agora vamos ter que fazer 3 casas abertas. Uma, 2 e 3. Fazemos 2 casas fechadas. E mais uma casa aberta. E agora vamos fazer as casas fechadas, tal e qual já temos na volta anterior. Aqui mantemos uma casa aberta e vamos continuar a fazer casas fechadas por aqui, sempre pontos altos em cima de pontos altos. Mas em relação à volta anterior vamos fazer menos uma casa fechada, ou seja, estes últimos 3 pontos altos serão uma casa aberta, não fazemos pontos altos aqui. Portanto, desde aqui mantemos tal e qual como temos na volta anterior, mantemos esta casa aberta e mantemos aqui ponto alto em cima de ponto alto até chegarmos aqui. Onde estes últimos 3 pontos altos já serão uma casa aberta nesta volta. Depois de terminarmos então este grande conjunto de casas fechadas, o nosso trabalho tem que estar assim. E agora vamos fazer 2 casas abertas, 2 fechadas e 2 abertas. Duas abertas. Duas fechadas.
e 2 abertas. E tal como no início nós começamos a casa fechada na casa seguinte, aqui temos que terminar na casinha antes. E a este processo nós vamos chamar redução. Portanto, fizemos uma redução nesta volta. Começamos uma casa depois e terminamos uma casa antes. Vamos virar ao trabalho e na volta seguinte mantemos a casa fechada em cima desta casa fechada que já temos. Agora temos que fazer 3 casas abertas. E agora fazemos 2 fechadas e 2 abertas. Duas abertas e agora vamos fazer um conjunto de pontos altos, que são casas fechadas, dando início aqui onde estamos. Vamos fazer por cima destas casas fechadas que temos da volta anterior e vamos a terminar uma antes. Portanto, estes últimos 3 pontos altos que temos da volta anterior, esta casa fechada, nesta volta vai ser uma casa aberta. Daqui temos que fazer 3 casas abertas. Chegando aqui, temos que fazer 5 casas fechadas. Começando a fazer os pontos altos aqui onde estamos, vamos ter que terminar uma mais cedo, ou seja, estes últimos 3 pontos altos já vão ser uma casa aberta. E agora, chegando aqui, vamos fazer casas abertas até ao fim, onde terminaremos em cima desta casa fechada, com outra casa fechada. No total temos que fazer 7 casas abertas. E chegando ao fim desta volta, viramos o trabalho e vamos fazer outra redução. Portanto, caminhamos até este ponto alto com pontos de liga. E vamos fazer aqui a primeira casa fechada, subindo com 3 correntes, e depois fazemos 3 pontos altos. E nesta volta não temos mais nenhuma casa fechada, portanto temos que fazer casas abertas em todo o trabalho até chegarmos ao fim, onde a casa fechada não vai ser em cima, tal como reduzimos no início da volta. Aqui também temos que fazer a casa fechada antes. No final desta volta, vamos virar o trabalho mais uma vez e vamos fazer outra redução. Caminhamos com pontos de liga até o último ponto alto. Subimos com 3 correntes e fazemos os 3 pontos altos, 2 no espaço e 1 em cima do ponto alto, e temos a primeira casa fechada. Agora, nesta volta, temos que ter 13 casas abertas, uma casa fechada ao centro, que será aqui, e mais 13 casas abertas, e terminaremos com uma casa fechada na casa anterior, em relação à volta anterior. Portanto, 13 casas abertas, uma fechada e mais 3 abertas. E agora, terminando esta volta, vamos virar ao trabalho, vamos fazer outra redução
vamos fazer a casa fechada aqui. E agora temos que fazer casas abertas até chegarmos aqui, antes desta casa fechada. Fazemos outra casa fechada. E agora vamos fazer uma das partes superiores do coração. Ok? Vamos fazer casas abertas e a última aqui será a casa fechada. Esta. Eu fiz 11 casas abertas, terminei com uma fechada e isto é o que vamos depois ter que fazer do outro lado. Vai ser igualzinho. Agora daqui vamos virar o trabalho e tal como fazemos nas pontas, as reduções vamos fazer aqui também. Reduzimos, caminhamos até ao ponto alto com pontos de liga e vamos fazer a primeira casa fechada. A próxima também é uma casa fechada. E agora fazemos 7 casas abertas. Três. Quatro. 5. 6. 7. E tal como no início começamos com 2 casas fechadas, aqui no fim também temos que terminar com 2 casas fechadas. E agora vamos virar o trabalho e vamos caminhar até ao último ponto alto com pontos de liga. E aqui todas estas 7 casas abertas vamos fazê-las fechadas. E esta será a última volta do topo do coração. Chegando aqui, temos que cortar a nossa linha. Depois podemos rematar. E temos assim um dos lados do topo do coração está terminado. Para fazermos o outro lado, temos que fazer exatamente o que temos aqui feito, mas vamos dar início, como nesta volta que terminamos aqui, começamos da direita para a esquerda, com o coração nesta posição, vamos dar início aqui. Portanto, inserimos aqui a agulha e vamos aqui fazer uma laçada para dar início. Ok? Vamos a laçada, puxamos, ajustamos e fazemos as 3 correntes para dar início e começamos com uma casa fechada. Pronto, e daqui temos que fazer exatamente o que já temos feito do outro lado. Também podemos cortar a linha que depois iremos rematar.